Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais uma das nossas lições do discipulado aqui, né? Na verdade, essa é a primeira lição, né? Primeiro tema, né, que a gente vai abordar, que a gente vai conversar, que a gente vai tentar explanar aqui. E eu estou bem feliz com esse projeto. Eu não sei qual vai ser o alcance, né? Mas eu tenho certeza que Deus vai falar conosco nesses minutos que a gente fica aqui conversando, tá bom? A gente não se conhece, né? Quem tá ouvindo isso, eu não sei quem são as pessoas exatamente, mas eu tenho certeza que Deus tem um plano na vida de cada um e a gente vai tentar caminhar juntos aí, né? Se você recebeu esse negócio, esse trabalho aqui, é porque tem alguém que tá pensando em você e que quer fazer você chegar mais perto de Jesus e entender o mistério da salvação e aquilo que Deus tem para realizar na sua vida, tá bom? Então fique grato e tente absorver o máximo de coisas possíveis. Volte o vídeo para trás, né? Dá um pause, fica pensando naquilo que é falado, porque às vezes é bastante informações e às vezes a gente fica meio perdido, tá bom? Então essa seria a lição número 1, né? E eu quero começar recapitulando a aula 0, né, que foi a última. No último vídeo a gente falou 3 coisas básicas, né? Que é a importância do discipulado, a importância de ter alguém que ama Jesus e que a gente conhece, que vai nos fazer caminhar com Jesus. A gente abordou bastante sobre isso. Depois a gente falou um pouco sobre a confiabilidade da Bíblia, mostrando que a Bíblia é uma verdade absoluta, né, totalmente fiel e verdadeira, e que a gente pode confiar, porque é um relato histórico totalmente verdadeiro. E se a gente não crê na Bíblia, né, a gente não pode crer em nada do que nos rodeia, né? A gente tem que duvidar de tudo. De tudo que foi contado para nós durante toda a história da humanidade, a gente tem que duvidar, porque a Bíblia é o livro histórico que tem o maior número de registros, manuscritos originais ainda que a gente tem em mãos, né? Então a Bíblia aconteceu, as coisas aconteceram de verdade, com pessoas de verdade, e isso é totalmente verdadeiro. E também falei um pouco sobre o amor pela Bíblia, né? Porque por a Bíblia ser essa fonte de verdade absoluta, a gente pode se apegar e a gente se deslumbra quando a gente vai começando a ler a Bíblia, né? E um dos pontos muito importantes que eu vou sempre falar aqui é amor por ler a Bíblia, né? Ler a Bíblia é um ato de amor, é um ato de manifestar o nosso amor para com Deus, né? E é um ato de manifestação do amor de Deus por nós, por ter feito a palavra de Deus chegar até nós de maneira escrita, para que a gente possa olhar e meditar, né, e acessar. Mas também uma manifestação de amor nossa para com Deus, de saber que Deus se manifesta dessa forma, e a gente valoriza isso. A gente valoriza essa forma com que Ele decidiu, isso foi Deus que decidiu se revelar para nós em forma escrita. Então eu amo ler a Bíblia, né? A Bíblia me confronta todos os dias, a Bíblia me instrui todos os dias, e eu sou totalmente deslumbrado por tudo aquilo que a Bíblia tem para me falar. Eu amo com todas as minhas forças a palavra de Deus. E isso é o que eu gosto de passar para os outros, né? Ame a Bíblia, leia diariamente a Bíblia, não pare de ler a Bíblia nunca, né? Ainda falo para as pessoas que me rodeiam, né, os meninos na igreja, assim, decora a Bíblia. Quando se possível, decora, tá? Decora tudo, né? Estamos tentando, não conseguimos ainda, mas um dia a gente vai conseguir, tá bom? Ame a Bíblia, esse é um passo muito importante. Depois dessa introdução, vamos começar
com uma pequena pergunta, né? Eu vou começar com uma pergunta, e essa é a pergunta que vai nortear toda essa conversa, né? Que é a pergunta mais importante de todas as perguntas, tá? Dessa pergunta procede, né, todas as respostas para a nossa vida, tá? A partir dessa pergunta, a resposta que a gente dá para essa pergunta vai definir toda a nossa vida, a nossa trajetória, a nossa eternidade vai ser definida pela resposta que a gente dá para essa pergunta. Essa é a pergunta, eu sempre falo isso, essa é a pergunta mais importante de todas as perguntas. Essa é a resposta mais importante de todas as respostas que a gente tem que dar na nossa vida. Tá? A gente tem que decidir, dar resposta sobre várias coisas na nossa vida, né? A gente nunca pode ser isento, né? Não podemos se isentar, ser isentão é ruim. A gente tem que dar uma resposta sobre determinadas coisas, e essa é a coisa mais importante que a gente precisa ter em mente e ter isso fixo na nossa cabeça para dar essa resposta a essa pergunta mais importante de todas. Todo esse mistério para fazer a pergunta, que a pergunta é simples, bem pequena, tem 3 palavrinhas só. Quem é Jesus? Se alguém te perguntasse, eu tô perguntando isso agora, né? Mas se alguém te abordasse na rua e perguntasse, ei, quem é Jesus? O que a gente respondia? O que a gente responde para essa pergunta? Eu quero fazer um desafio, eu quero que pare esse vídeo agora, né? E escreva num papel, ou, né, de alguma forma escreva qual é a resposta que você daria para essa pergunta, sem pesquisar nada, sem ver em lugar nenhum, sem tentar achar nenhuma referência, mas aquilo que vem na tua cabeça. Quem Jesus é? Quem Jesus é? E depois escreva lá, pode ser uma resposta grande ou uma resposta pequena, deixa essa resposta registrada, e depois dessa resposta registrada, volta aqui para continuar o vídeo, tá bom? Pessoas têm diferentes visões, tá? Pessoas dão diferentes respostas para essa pergunta, né, sobre quem Jesus é, tá? A maioria das pessoas, tá, não sabe exatamente quem Jesus é. A maioria das pessoas tem uma imagem, tem um conceito de Jesus que ele não é o conceito verdadeiro de quem ele realmente é, tá? Inclusive, falar sobre Jesus, se tu chegar na rua e dizer, eu sou de Jesus, ou eu estou conhecendo Jesus, as pessoas elas têm assim um pouco de aversão, tá? Parece algo meio estranho, tá? Só se tu fazer esse exercício de chegar, eu estou conhecendo Jesus, alguém vai olhar para ti com uma cara de por quê? Porque a figura de Jesus, ela é uma figura que ela não é, as pessoas não têm a visão exata de quem Jesus é e o que ele deveria ser, né, na cabeça das pessoas. Então é um negócio estranho, tá? É um sentimento meio estranho. Tem gente que vai dizer, Jesus é nosso Salvador, Jesus é o nosso nosso Senhor, Jesus é um profeta, né? Tem algumas pessoas que acham que Jesus é só um profeta. Tem pessoas que dizem, né, baseado nas suas religiões ou nas suas crenças, ou em crença nenhuma e religião nenhuma também, Jesus foi um personagem histórico, uma pessoa. Jesus é um produto da imaginação do ser humano para dominar a nossa sociedade. O Jesus é um filósofo, né? Então, Jesus é o maior filósofo de todos, Jesus é o maior mestre de todos. Tem gente que tem essas visões, né? E tem isso sobre Jesus, que às vezes é um negócio muito vago, assim, né? Às vezes as pessoas têm uma visão que não é algo profundo, não é algo concreto, não é algo que a gente possa se apegar e que possa, né, nos fazer caminhar numa trajetória correta, né? Jesus nasceu em dezembro e a gente comemora o Natal,
Jesus morreu na Páscoa e a gente comemora a Páscoa porque Jesus morreu, né? Geralmente é isso que as pessoas falam, né? Quem é mais religioso e tal fala: Jesus é nosso Salvador, Jesus é isso e aquilo. Mas mesmo as pessoas religiosas que dizem, né, se dizem conhecedoras de Jesus, a maioria delas não sabe, né, dar os atributos de Jesus, não sabe falar a moral que Jesus falava, não sabe falar nenhuma frase ou duas com certeza que Jesus teria dito, né? Se eu pedir para você enumerar, fala uma frase aí, fala 2 frases que Jesus falou na íntegra, alguma coisa que ele falou. A gente meio que coça a cabeça e ele falou, ele falou, né? A gente não sabe muito bem dizer assim algo dessa forma assim sobre Jesus. Então, eu queria exemplificar isso, né? Eu queria que a gente sentisse esse desconforto em não é que não saber quem é Jesus, né? Não saber nada sobre Jesus, mas é que o que a gente sabe sobre Jesus, às vezes ele é um pouco superficial demais, né? Muitas vezes ele é superficial demais. E Deus, na sua palavra, ele quer que a gente tenha um conhecimento pleno de quem Jesus é, um conhecimento pleno da figura de Cristo para as nossas vidas. Ele quer que a gente tenha um conhecimento total sobre a vontade de Jesus, como ele pensava as coisas, como ele fazia as coisas, o modo que ele agia em determinadas situações, o que ele falava. É isso que Deus quer, através da palavra, transmitir para nós. E é isso que o que mais tem passado desapercebido ao longo de toda a história da humanidade. E é por isso que a gente está fazendo essas lições de discipulado, para que a gente possa nos aprofundar mais em Jesus, para que a gente possa chegar mais perto de Jesus, para que a gente possa ter uma resposta verdadeira, fiel e clara sobre quem Jesus é, né? E dessa resposta vai proceder todos os caminhos aí da nossa vida, tá bom? Então é sobre isso que a gente quer começar a falar nessa lição. Aí você vai me perguntar, Natan, mas beleza, a opinião superficial sobre Jesus eu tenho, né? Ou eu tenho uma opinião um pouco mais aprofundada já sobre Jesus, mas, né? Eu sei algo, eu sei muito, eu sei pouco sobre, eu consigo dar uma resposta bem concreta, eu não consigo dar uma resposta muito concreta. Então, como que eu posso ter uma opinião totalmente concreta e verdadeira sobre quem Jesus é, né? Como que eu posso dar essa resposta sem ter medo de errar? Como que eu posso, se alguém me perguntar, ou se eu precisar explicar eu preciso explicar para alguém, eu preciso dar essa resposta, né? Como que eu faço para ter a certeza que eu estou dando uma resposta verdadeira, uma resposta correta, uma resposta profunda, uma resposta fiel, verdadeira sobre quem Jesus é? Lembrando, essa é a pergunta mais importante de todas as perguntas, tá? A resposta para essa pergunta é a resposta mais importante de todas as respostas que a gente tem que dar. Então, como que eu posso dar essa resposta correta? Como que eu posso saber exatamente? Então, é muito simples. A resposta correta, a resposta verdadeira para essa pergunta, a gente consegue encontrar na Bíblia. Na verdade, a gente só consegue encontrar na Bíblia, porque tudo que alguém falar, né, vamos supor que sou eu que esteja falando sem a base bíblica, né, sem aquilo que a Bíblia diz. Pode ser que seja só a minha opinião, né? Se o professor de história estiver dando essa resposta, por mais que seja uma resposta boa, se não for retirado da Bíblia, da palavra de Deus, ela ainda não vai ser uma resposta fiel e verdadeira. Se for qualquer pessoa, eu tenho experiência com Deus, e te dá esse entendimento,
talvez, né, se não for embasado na Bíblia, talvez ela pode não ser uma resposta fiel e verdadeira. Mas nós temos a Bíblia nas nossas mãos. Graças a Deus, Jesus fez com que a Bíblia chegasse até nós. E a gente tem na Bíblia a resposta exata para quem Jesus é. E por que a gente... mas se tá na Bíblia, né, se tudo isso aí tá tudinho certinho na Bíblia, por que a gente não sabe então? Ou por que a gente às vezes desconsidera? Justamente por não ler a Bíblia, né? Por muito tempo, né, eu não tinha acesso à Bíblia, eu não tinha dado valor à Bíblia e nunca tinha lido ela, né? E realmente a minha visão sobre Deus, sobre Jesus, sobre o que é o reino de Deus, ela era muito limitada, muito limitada. Só que a partir do momento que a gente começa a ler a Bíblia, os nossos conceitos vão mudando, a nossa opinião sobre as coisas vão mudando, e principalmente a opinião sobre quem Jesus é, ela muda drasticamente. Jesus deixa de ser aquele mito, aquele personagem distante, aquele personagem apenas histórico, ele passa a ser um membro da nossa família. Ele passa a ser alguém que aquela pessoa, ele passa a ser realmente uma pessoa verdadeira, né? Parece estranho falar isso, né? Mas por muito tempo na minha vida, Jesus não era uma pessoa verdadeira que eu pudesse confiar, ou que eu realmente achasse que ele realmente existia e estava do meu lado. Hoje em dia, tendo o acesso à palavra de Deus, a gente vai tendo uma visão totalmente diferente disso, né? Então, a Bíblia é a base de tudo para a nossa opinião sobre Jesus, que é a opinião mais importante que a gente tem que ter. E vamos lá, por que a gente não lê a Bíblia? E antes de ainda não respondi quem Jesus é, né? A gente já vai responder. Mas antes disso, a gente tem que começar a caminhar sobre o que a palavra de Deus realmente é, e o que ela realmente representa, e o porquê que a gente não consegue ou não conseguia. Eu espero que a partir dessa jornada você se apaixone totalmente pela Bíblia e nunca mais pare de ler ela. Mas o porquê que a gente às vezes não dá tanto crédito e não para ler a Bíblia para entender esse tipo de coisas. Tem vários aspectos, inúmeros aspectos que levam nós a essa negligência, tá? O primeiro aspecto que a gente tem é que, vamos falar de alguns termos teológicos e práticos sobre a Bíblia. A Bíblia a Bíblia não foi escrita em português, né? A Bíblia é um livro histórico que foi escrito há um espaço aí de entre 3.000 anos de diferença. 3.000 é mais, tá? 3.000 e poucos anos, em um espaço entre 3.000 anos, por aproximadamente uns 40 autores diferentes que assinaram lá, que foi escrever um pedacinho da Bíblia, e ela foi escrita numa linguagem totalmente diferente da nossa, né? Tem coisas que existiam na Bíblia que existem na Bíblia, né? Que na língua original às vezes nem tem a tradução para as nossas línguas de hoje. Então é um trabalho difícil de fazer uma tradução dos textos originais para o nosso idioma, seja inglês, francês, né? Nosso português no caso. Então, a Bíblia foi escrita, o Antigo Testamento todo, em hebraico ou aramaico, tem uns pedaços em aramaico. Hebraico é a língua dos judeus, né, de Israel lá, e o aramaico é a língua da Síria, siríaco, mas é pouco que tem, a maioria é hebraico. E o Novo Testamento foi escrito todo em grego, grego do tempo ali tempo de Jesus, né? Então, essa inscrição, né, essa forma de escrever a Bíblia, ela foi passando o tempo, e, né, as línguas foram surgindo e a Bíblia foi sendo traduzida, né, e a gente chegou nas nossas traduções em português. E o primeiro
problema que a gente encontra em ter aquela vontade, o desejo de ler a Bíblia é que antigamente o nosso português, a primeira vez que traduziram a Bíblia para português, eles traduziram para um português muito formal demais, um português arcaico, um português que já não se fala hoje em dia. Então, as Bíblias que a gente às vezes tem lá em casa, né, Bíblia tanto católica ou Bíblias evangélicas mais antigas, elas tinham um método de tradução que levava para um português um pouco difícil de entender, né? Tinham palavras difíceis de compreender. Eu sempre costumo falar que tem a palavra concupiscência, né? Tem a palavra varão, tem a palavra tem várias palavras assim que no contexto geral a gente às vezes até consegue entender, mas se for fazer a leitura do texto completo, é um português que a gente já não fala mais, né? Ninguém fala isso aí, então a gente não consegue entender e não consegue acompanhar uma linha de raciocínio para poder ter um entendimento e uma opinião sobre as coisas. Então o nosso português mudou e hoje em dia a gente tem traduções, o texto bíblico é igual, tá? Ele nunca vai mudar, tá? O texto pode pegar qualquer Bíblia antiga ali e Bíblias novas, o sentido das palavras do texto sempre vai ser o mesmo, mas as palavras utilizadas é de um português diferente. Então, o primeiro problema que a gente encontra é a dificuldade na nossa própria língua. Então a gente não tem o prazer de ler porque não consegue entender o que está escrito. Porém, hoje em dia, a tecnologia, né, e os comitês de traduções bíblicas evoluíram muito e tem traduções de Bíblia para o português nosso de hoje em dia que são muito boas. Eu vou deixar uma indicação aqui, porque eu vou precisar que você que está ouvindo isso aqui tenha uma Bíblia em mãos para a gente acompanhar os textos que eu vou citar aqui. Tá? E eu preciso que essa tradução não seja uma tradução arcaica. Se for uma Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada, se for uma Bíblia de Jerusalém, se for uma Bíblia de Jerusalém da Igreja Católica, né? Se for uma qualquer Bíblia mais antiga, o ideal não seria ser nessas Bíblias mais antigas. O texto é igual, o texto é exatamente igual, só que para ter um prazer, uma fluidez e um entendimento melhor num português que é o nosso português de hoje, eu indico comprar uma Bíblia NVT. A tradução é NVT, Nova Versão Transformadora. É muito fácil, muito acessível de ler, é como se a gente estivesse realmente conversando com o texto, lendo um livro de literatura que faz a gente viajar pelo texto. É muito bom. Então tenha uma Bíblia dessa, ou então baixe a Bíblia lá no celular, e tem vários aplicativos de Bíblia, né? E procure um que tenha essa versão NVT, Nova Versão Transformadora. É grátis e é muito fácil de a gente ter para ler, né? Então esse é o primeiro problema, né? Só que a gente resolveu esse problema. A gente tinha um problema, a gente resolveu o problema com uma Bíblia em português acessível. O segundo problema que a gente tem é que o brasileiro, né, nós somos brasileiros, tem uma cultura de leitura muito limitada, tá? As pessoas não gostam de ler, né? As pessoas leem na escola, quando é obrigado a ler, as pessoas leem, na faculdade, quando precisam estudar para fazer algum tipo de artigo, alguma coisa, mas em geral o brasileiro lê muito pouco, né? É um mal do nosso povo, do nosso século. A gente lê pouco, né? A gente deveríamos ser leitores mais ávidos, né? Então esse é um outro problema que a gente passa a ter, e daí a gente não lê a Bíblia, porque em primeiro lugar a nossa Bíblia já não era fácil de entendimento, em segundo lugar a gente já não gosta de ler, né? Eu acho que a média de livros do brasileiro deve estar ali entre 2, 3 livros por ano, mais ou menos. Eu acho que é isso aí, tá? Uma vez até parece que tava 5, mas eu acho que hoje em dia deve ser aí uns 3. A gente tá lendo menos ainda. Então, só que
aí entra uma coisa muito legal de Deus, que é o seguinte: Deus decidiu se revelar por forma escrita. Deus decidiu se revelar para nós, tá? Ele se revelava lá, a gente vê as histórias da Bíblia, né, que Deus aparecia no Antigo Testamento e via, né, e acontecia tal coisa. Deus, né, mas quando foi para deixar registrado, quando foi para deixar para a gente poder acessar ele a qualquer momento, quando foi para deixar algo acessível para todas as pessoas, em todas as eras, em todos os momentos, Deus decidiu, e nem existia a escrita assim, dessa forma com que a gente tem os livros certinho, tudo bonitinho, todos escritos. Deus decidiu se manifestar assim. Então Deus gosta de leitura. Deus gosta que a gente... Ele é uma forma que ele gosta de se manifestar. Ele gostou, né? Na cabeça dele, Deus sabe todas as coisas. E ele decidiu se manifestar assim. Então, quando a gente começa a pensar em Deus, começar a pensar em Jesus, começa a pensar no reino de Deus, nas coisas de Deus, obrigatoriamente a nossa natureza, que era uma natureza que não gostava de leitura, não pode mais ser dada essa desculpa. A gente precisa gostar de leitura agora. A gente não precisa ler nada mais, tá? Mas a Bíblia, que é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é Deus, a gente precisa ler. A gente precisa tomar esse gosto por leitura. Então, são esses dois problemas principais que a gente tem, tá? Então, eu dei a dica para resolver o primeiro problema e eu dei a dica para resolver o segundo problema. A gente tem que ter uma Bíblia acessível para nós, para a gente poder entender o que ela está falando, e a gente tem que lutar contra nós mesmos e ter esse exercício de leitura bíblica. Deus gosta disso. Deus decidiu fazer assim. É vontade dele, tá bom? O crente, o cristão, ele não pode dizer que ele não gosta de ler, tá? Ele não pode. É uma coisa que não pode mais. Ele precisa gostar de ler. E isso é muito bom. Quando a gente começa a ler, e principalmente começa a ler a Bíblia, a gente evolui muito, muito em questão espiritual, moral, em questão intelectual também, tá? A Bíblia é o livro mais intelectual que eu já li. É o livro mais profundo de todo tipo de sabedoria que a gente possa adquirir. A Bíblia é transcendente ao tempo. A Bíblia, os caras escreveram as coisas há 2.000, 3.000 anos atrás e parece que eles estavam olhando para nós hoje, tá? Só quem conhece realmente a Bíblia sabe do que eu estou falando. Então eu te desafio a fazer isso, tá? Eu tenho uma Bíblia acessível para você pesquisar e seja um leitor bíblico, tá bom? Mas vamos lá, voltando para quem Jesus é. Vamos voltar lá para a pergunta mais importante de todas as perguntas. Quem Jesus é? Como eu posso saber quem Jesus é? Será que eu consigo dar uma resposta exata de quem Jesus é? Será que, essa pergunta já foi respondida, né? Será que o texto bíblico ele realmente é verdadeiro? E será que eu posso confiar naquilo que ele está falando por ser verdadeiro? A gente já viu que pode, né? Então, na Bíblia a gente encontra um relato verdadeiro, totalmente verdadeiro, e a gente não para pensar nisso, né? Mas um relato da história de Jesus e de quem Jesus é, como Jesus faz as coisas, ele foi feito pelos amigos de Jesus. Ele foi escrito por pessoas que conheciam Jesus, por pessoas que tiveram uma vida, né, alguns anos muito intensivos junto com Jesus, aprendendo tudo que ele queria falar, tudo que ele queria fazer, tudo que ele queria agir, tudo que ele veio fazer, todo o plano de salvação e redenção ficou registrado por esses amigos de Jesus, tá? E esses amigos, eles realmente eram amigos, tá? Porque em certas situações eles estavam todo mundo de bem. Em certas situações eles estavam se brigando. Em certas situações eles brigavam com Jesus. E Jesus resolvia a situação. E Jesus às vezes brigava com eles. Às vezes, então era um relacionamento de amizade verdadeiro mesmo. Eles viveram 3 anos e meio, todos os 12 apóstolos. E depois, o apóstolo Paulo também viveu mais 3 anos e meio com Jesus, já glorificado, né? Mas isso é um assunto para outra hora. Eles tiveram um relacionamento verdadeiro com Jesus e eles deixaram
escrito o que Jesus queria fazer. Eles deixaram escrito o que Jesus queria falar. E isso era tão verdadeiro, isso foi tão verdadeiro para eles, que eles morreram por isso. A gente já abordou isso, né? Eles morreram para defender aquilo que Jesus dizia que ele era, tá? Jesus não morreu por o que ele fez, tá? Às vezes as pessoas dizem, mas Jesus morreu, mataram Jesus porque Jesus fazia milagres e o povo não gostava, fazia isso e os governantes não gostavam. Não, Jesus morreu por o que ele dizia que... Jesus morreu por dizer que era quem ele dizia que era. É por isso que Jesus morreu. Jesus morreu por falar a sua identidade. Jesus morreu porque ele dizia que ele era algo. E esse algo que a gente vai responder daqui a pouquinho. Então, tem livros na Bíblia, a Bíblia, o Novo Testamento inteiro, tá? Todo o Novo Testamento, né? Todo o Antigo Testamento foi para chegar até Jesus, para ter um vislumbre. Jesus foi profetizado, como é que eu vou dizer? Traduzindo para nós, profetizado foi declarado assim, né? Declarado antes de acontecer. Alguém declarou que Jesus iria vir. Alguém falou que iria vir um Salvador assim. Alguém falou, algumas pessoas, né, no Antigo Testamento, né, falaram que iria acontecer isso com o Messias, com o Cristo. Então todo o Antigo Testamento foi para preparar as pessoas para detectar quem era Jesus. E quando Jesus veio, todo o Novo Testamento, todos os relatos que os escritores do Novo Testamento escreveram, foi para mostrar quem era esse Jesus, né? Foi para dar essa resposta que a gente está procurando, foi para provar, foi escrito para responder essa pergunta. Todo o Novo Testamento foi escrito para responder essa pergunta. Tem livros que tratam isso com mais peso ainda. O livro de João, o Evangelho de João, ele foi escrito totalmente, tá? Totalmente. Eu desafio também você a ler o Evangelho de João. O Evangelho de João foi escrito totalmente para mostrar quem Jesus era. O Evangelho de João foi realmente escrito com o intuito de dar um direcionamento, um posicionamento sobre quem Jesus era mesmo, tá? Essa era a resposta que João queria dar para as pessoas sobre quem Jesus era. Então ele escreveu o livro inteiro, o Evangelho inteiro, só para fazer isso. No Evangelho de João a gente vê um Jesus que dá discurso, a gente vê a fala de Jesus, a gente vê, a gente entende como Jesus pensava as coisas, né? A gente entende a essência de Jesus, a gente entende o amor, né? O zelo, o cuidado de Jesus nas palavras que João está colocando, né? A gente entende realmente a moral, a gente consegue detectar quem Jesus era, tá? Quem Jesus era. E o apóstolo João fez esse trabalho para nós, para que a gente pudesse ter todo esse acesso. E essa resposta sobre quem Jesus ela é muito simples e muito profunda. E a gente vai analisar ela em vários momentos da Bíblia, e eu vou te convidar a ter a tua Bíblia na mão para tu olhar. Eu preciso que você olhe as referências que eu vou dar, você abra a sua Bíblia e leia lá, leia o versículo que eu vou dizer e leia uns 2 versículos antes e uns 2 versículos depois, né, para mais ou menos entender o contexto que está sendo falado, tá? Mas eu preciso que você faça esse exercício, porque a gente precisa ter, não é uma opinião, eu não quero que você tenha a minha opinião sobre quem Jesus é, eu quero que você tenha a opinião que a Bíblia tem sobre quem Jesus é, né? O meu discurso, ele pode ser um discurso bonito e tal, mas o discurso da Bíblia é inegável, né? Claro, a gente consegue organizar, e quem já está caminhando há mais tempo consegue ter já isso em mente, sabe os versículos e tal, e já se convenceu justamente por causa dos versículos, né? Por causa do texto bíblico, a gente já se convenceu por causa disso. Mas é muito bom a gente ter esse acesso, a gente ter esse direcionamento de não, tá? Eu creio em Jesus por causa disso aqui, ó, tá escrito aqui. Eu creio que ele é tal forma, por quê? Por causa disso aqui. Eu creio que ele é assim, que ele faz isso, que ele pensa isso,
por causa disso aqui que está escrito aqui, ó. Está escrito aqui. Eu tenho acesso a isso aqui e é isso aqui. Então, ninguém vai poder te dar uma resposta mirabolante ou torta sobre isso, porque você vai ter a base bíblica, a base verdadeira sobre quem Jesus é. Tá bom? E eu quero que você abra a sua Bíblia em João capítulo 1, versículo 1. A resposta é: Jesus é Deus. Jesus é Deus. A gente não consegue entender Deus na plenitude, tá? A gente não consegue entender exatamente como Ele é. E eu não vou entrar muito nesse assunto agora, a gente pode entrar nisso depois. Mas em resumo, Jesus é o nosso Deus. Jesus é Deus. Jesus não é uma criação de Deus. A gente, claro, é de difícil entendimento, Deus Pai, Jesus o Filho e o Espírito Santo, a gente tem isso em mente, a gente vai abordar isso mais para frente, mas a gente tem a tendência de achar que, eu vou dar um exemplo meu, eu sou o Natan, eu tenho um filho que é o Emanuel, Então eu tenho a tendência de achar que eu que tenho a autoridade, eu sou o pai, eu que decido as coisas, é eu que mando, E o meu filho, ele é gerado de mim, ele é inferior a mim, porque ele veio muito depois de mim, A gente tem essa visão, e quando a gente pensa em Deus, a gente pensa assim também. Só que para Deus isso não vale, tá? Para Deus isso não vale. E foi justamente isso que o apóstolo João quis explicar para nós no livro de João inteiro, e os autores do Novo Testamento queriam explicar para nós. Jesus é o nosso Deus. Jesus é Deus, tá? Jesus ele é o autor de todas as coisas. Ele não é uma criatura, que foi criada. Ele é o autor da criação. Então a gente vai caminhar, por alguns textos bíblicos para a gente ter essa base, tá? Mas Jesus não é um profeta, Jesus não é um filósofo, Jesus não é um mestre apenas. Jesus é o nosso Deus. O nome do nosso Deus é Jesus Cristo. Às vezes as pessoas não conseguem entender muito bem isso aí, mas é assim que funciona. O texto bíblico tá para provar que é assim que funciona, tá? E a gente tendo esse entendimento, a gente vai começar a ver as coisas um pouquinho diferente. A gente vai começar a vai começar a abrir, vai ser mais amplo aquilo que a gente precisa pensar sobre Jesus e a responsabilidade que Jesus tem nas nossas vidas, Hoje em dia está muito difundido que Jesus é nosso amigo, Jesus ele sempre vai atrás de nós e tal, É mais ou menos assim, tá assim mais ou menos. Só que isso aí, sim, Jesus é nosso amigo, Jesus vai atrás, corre, tenta nos socorrer e tal, beleza, mas Jesus é o nosso Deus, Ele é Deus. Jesus, ele tem todo o poder, o poder vem dele, ele é o autor da criação. Então a gente precisa ter isso em mente, tá? E tendo isso em mente, a gente começa a entender, mas ele é o nosso Deus, ele é o nosso Deus, e ele para um Deus do tamanho dele se fazer homem igual a nós é uma distância muito grande, muito, muito grande, tá? Vamos lá, vamos ter os textos bíblicos aqui pra gente ler. Quero que você abra a sua Bíblia, João, tá? Eu também vou abrir a minha aqui pra gente lendo os textinhos juntos. João capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. A minha tradução, a minha versão é NVI, tá? Mas ela é bem parecida com a NVT. Então, é bem português atual. Vamos lá. Diz assim, no capítulo 1 de João, versículo 1: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Versículo 3: Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e essa vida
era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Então, o apóstolo João está falando que Jesus é esse Deus. Ele usa um termo grego, a Bíblia foi escrita em grego, como eu falei, né? Ele usa o termo grego que é o logos. Aqui foi traduzido por palavra, ou nas traduções mais antigas é verbo. Esse logos é uma palavra grega que os filósofos usavam para exemplificar a vontade criadora ou a razão da existência de todas as coisas. O apóstolo João está dizendo que nosso Jesus, esse Jesus que a gente conhece, ele é a razão da existência de todas as coisas. Ele é o próprio Deus, né? A gente acabou de ler aqui, né? Ele estava com Deus e era Deus. E ele estava no princípio, já desde o princípio, antes de todas as coisas serem criadas, ele estava. Sem ele, nada foi criado, né? Ele não foi criado, ele criou todas as coisas. Esse é o nosso Jesus. Então, a gente vai lá em João, o próximo versículo que eu quero ler é João capítulo 14. É um versículo bem conhecidinho, tem a música, Não se turbe o vosso coração. João capítulo 14 e versículo 8. É uma conversa entre Jesus e os discípulos. E no versículo 8 você pode ler um pouquinho antes também e um pouquinho depois, tá? Desses textinhos que eu vou ler aqui, mas para ter um entendimento melhor. E diz assim, ó, versículo 8 do capítulo 14. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Aqui é a parte chave, ó. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então, o apóstolo, né, o discípulo Filipe, estava perguntando para Jesus, Jesus estava falando sobre o Pai, na casa do meu Pai, né? E ele estava perguntando, Jesus, então nos mostra o Pai, nos mostra o Pai. Jesus olhou para ele e falou, meu querido, como é que tu pede para eu mostrar o Pai? Eu estou tanto tempo com vocês não me conhecem ainda. Então, Jesus se coloca numa posição de autoridade exatamente como o Pai. Ele está dizendo aqui, em outras palavras, ele está dizendo, você quer ver esse Deus, né? Eu sou esse Deus que você está querendo ver, tá? João capítulo, vamos para o próximo versículo, tá? A gente vai fazer meio rapidinho aqui, tá? João capítulo 8 e versículo 58, lá no finalzinho o capítulo 8 de João, né, ele tem algumas coisas muito legais e chega um momento que os fariseus, lá os religiosos da época, estão confrontando Jesus sobre algumas coisas e tal, e Jesus começa a falar com eles algumas coisas e começa a dizer algumas verdades para eles e tal, e daí chega num momento que Jesus diz assim, ó, respondeu Jesus, versículo 58 do capítulo 8, respondeu Jesus, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou, marque essa palavra, eu sou. Então apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. João capítulo 8, versículos 58 e 59. Jesus está fazendo, eles estavam questionando Jesus, que Jesus não era quem ele dizia que era, não era Deus, não era isso, não era aquilo. E daí Jesus falou assim, ó, antes que o pai Abraão de vocês, né, existisse, eu sou. Voltando bem atrás na história, quando Deus aparece para Moisés, todo mundo conhece a história do Moisés, né? Lá atrás, muito antes de Jesus, né? Quando Deus aparece para Moisés e Moisés pergunta para Deus, como é que é o teu nome? Eu preciso dizer que eu estou indo em nome de alguém, eu preciso falar esse nome para alguém. Como é o seu nome? E Deus pega e responde essa palavra para Moisés. Ele diz assim, ó, eu sou o que sou. Eu sou te enviou. Quando te questionarem, diga, eu sou me enviou. Eu sou é um nome de Deus, né? O nome de Deus no Antigo Testamento é eu sou. Em hebraico é uma palavrinha que a gente conhece e foi traduzida por Javé, ou Jeová, ou Yahvé, ou como a gente possa querer falar. Mas essa palavra significa eu sou. Então Jesus aqui está dizendo para os religiosos, ó, antes da fundação da religião de vocês, o cara que é o fundador da religião de vocês,
sou eu. Eu sou o Deus de vocês. E eles já ficaram muito bravos com Jesus e pegaram pedras para poder matar ele. Porque eles queriam matar, porque ninguém podia dizer que era Deus, né? Tá bom? Então vamos lá. Tem mais algum versículo que a gente lê. Hebreus, tá? Livro de Hebreus, um pouquinho mais para frente. Livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Diz assim, ó. Aí agora fala do Filho, né? O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua poderosa palavra. Então, o autor de Hebreus aqui está falando que esse Jesus, esse Filho, né, ele é a expressão exata do ser de Deus. Se Deus é alguma coisa, se Deus se parece com algo ou se Deus se manifesta de alguma forma, essa expressão exata está totalmente alinhada na figura de Jesus. Ele está falando isso para nós. Então, mais um versículo que mostra que Jesus é o nosso Deus. Colossenses, vamos lá, vamos para Colossenses, é um pouquinho mais para trás, tá? Um exercíciozinho para a gente ir aprendendo a mexer na Bíblia. Colossenses capítulo 1, versículo 15, o apóstolo Paulo diz assim, ó: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, sejam nos céus, seja na terra, sejam visíveis, sejam invisíveis. Então, o apóstolo está dizendo que ele é a imagem exata do Deus invisível. Se Deus tem uma imagem, essa imagem se manifesta em Jesus. Jesus é essa imagem, tá? A palavra de Deus diz que Deus é Espírito, né? Deus é Espírito, vocês já ouviram falar sobre isso. Deus é Espírito e tal. Só que ele se manifesta fisicamente, e todas as vezes que ele se manifesta fisicamente aparece a figura de Jesus. Jesus é a figura visível, física do nosso Deus, tá bom? Colossenses capítulo 2, versículo 9. Vamos lá, capítulo 2, versículo 9, tá dizendo assim, ó: Pois em Cristo, o apóstolo Paulo diz, pois em Cristo habita corporeamente toda a plenitude da divindade. Então, o que seria a plenitude da divindade? Toda a totalidade de Deus, tudo aquilo que existe em Deus e pode ser compreendido, se é que alguma vez isso possa acontecer, né? Mas toda a plenitude de Deus habita corporeamente, ou seja, fisicamente, em Jesus. A plenitude da divindade está em Jesus. Então, e assim, é uma palavra muito profunda isso aqui. Toda a plenitude da divindade, tá bom? Existem ainda, a gente leu aqui, eu acho que uns 6, 7 versículos, né? Mas existem muitos outros textos que nos mostram que Jesus, que nos dão essa resposta, que Jesus é Deus. E por que essa, né? Agora a gente já tem a base bíblica, você já tem, eu espero que você tenha escrito esses versículos e deixado eles anotadinhos aí, para depois dar mais uma olhada. Mas o que isso muda? Por que essa resposta é a resposta mais importante de todas, né? Por que ter isso em mente é a coisa mais importante de todas? Então vamos lá. Deus, o nosso Jesus, ele é um ser eterno e ele tem um plano eterno. Jesus tem um plano. Jesus amou o mundo de tal maneira, né? João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus tem um plano de eternidade, de vida eterna para o ser humano. Deus ama muito cada ser humano, cada um de nós. Deus não ama todos na totalidade e em geral, não. Ele ama individualmente cada um. Deus é um Deus. Jesus é um Deus pessoal. Ele não é um Deus panteísta, que está em tudo, está em todos, né? Está nas árvores, não. Deus é um Deus pessoal. Ele é uma pessoa. Ele ama como a gente ama. Na verdade, nós amamos, nós tentamos amar como Deus ama, né? Deus se relaciona. Deus ele quer passar a sua essência, né? E nós temos a essência de Deus, né?
Se Jesus fosse só um mero profeta, se Jesus fosse só um mero filósofo, se Jesus fosse só um mero mestre, ele não seria capaz de nos transmitir a vida eterna. Se Jesus fosse apenas uma criação de Deus, ele não poderia ser o autor e consumador da nossa fé. Se Jesus fosse apenas um anjo, ou sei lá o que as pessoas possam e inventam sobre a figura de Jesus, ele não seria capaz de nos livrar do poder do pecado. Mas Jesus é o nosso Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é a plenitude, ele tem toda a plenitude da divindade. Ele é a exata expressão do ser de Deus. Ele era Deus, ele estava com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então, Jesus é a plenitude de tudo. A plenitude, a totalidade nós temos, tá? E agora eu vou falar isso aqui espiritualmente. Nós temos um vazio dentro de nós. A gente tem um anseio por preencher a nossa vida com algo que a gente não sabe o que é e que a gente não consegue segurar, e a gente não consegue preencher. A gente tenta de várias formas preencher a nossa vida, a nossa alma, com algo que a gente não sabe nem explicar o que é. Esse algo, ele só pode ser encontrado, ele só pode ser preenchido com Jesus, e ele só pode ser preenchido se esse Jesus for a plenitude de tudo. Então, é por isso que os autores bíblicos escreveram e deixaram escrito que Jesus é Deus, que Jesus, ele é a plenitude, porque se ele é a plenitude, ele é a vida. O João escreve que nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. A gente precisa da luz, a gente vive em trevas, a gente vive vivendo, brigando, lutando contra o pecado, contra coisas que vêm na nossa vida, lutando contra nós mesmos. A gente tenta de alguma forma tapar e preencher o vazio. A gente, cada um sabe onde é que vai buscar o preenchimento da sua alma. Cada um sabe aonde que vai buscar o preenchimento dessa coisa que a gente não sabe explicar. Mas a palavra de Deus, a Bíblia, os autores bíblicos e quem escreveu a Bíblia, as coisas que aconteceram na Bíblia, nos mostra que esse preenchimento, ele só pode vir e ele só vai ser realmente verdadeiro em Jesus. É só Jesus que pode, é só Jesus que tem, é só Jesus que consegue. Por quê? Porque ele não é só um mestre, ele não é só um filósofo, ele não é só um estadista, ou um legislador, ou um governante. Não, Jesus é o nosso Deus. E se a gente conseguir, a gente vive num mundo tão egoísta, tão cruel, cada um só pensa em si, e por mais que a gente seja bondoso ou manifeste bondade uns para com os outros e tal, dentro do possível, nós vivemos num mundo muito egoísta, muito egoísta. E a gente vê em Jesus, a gente tem a noção exata de Jesus, que Jesus tinha a plenitude total de tudo. Ele era total, ele era suficiente, ele é suficiente, mas ele decidiu se transformar. Isso, o ser humano, acho que nunca nós vamos conseguir mensurar isso. Ele conseguiu se transformar num ser humano, nascer da forma mais humilde possível e viver da forma mais precária possível e morrer da forma mais cruel possível da época, para nos fazer confiar nele, para nos fazer chegar até ele, para nos fazer chegar a poder encostar nele e dizer: esse é meu Deus. Esse Deus, eu consigo compreender ele, eu consigo compreender. Ele não é um Deus distante, lá longe, não. Ele é um Deus acessível, ele é um Deus como um de nós, Ele é exatamente aquilo que eu preciso para a minha vida. Esse é o nosso Jesus, o nosso Deus. Nosso Deus não é distante, ele não é inacessível, ele é totalmente pessoal,
amigo acessível e verdadeiro, tá? Então, e agora eu vou dizer para vocês o último, já estamos terminando aí, já tá dando quase 1 hora, mas esse é o intuito do inimigo das nossas almas, tirar de nós, ou fazer de alguma forma a gente ver Deus de uma forma que não é a forma real, tá? Se ele conseguir fazer com que você acredite que Deus é um cara inacessível, tá? Ele já está vencendo o negócio. Se ele conseguir fazer você não acreditar mais em Deus, não acreditar mais em Jesus, já tá bom para ele. Se ele conseguir você acreditar que Jesus não é Deus, ele é só uma criação, ele é só alguém que foi criado por Deus, o sacrifício de Jesus também fica inválido. Então, esse é o objetivo principal dele, tá? Agora, o objetivo principal de Deus é nos fazer plenos, né? Ele veio, a palavra de Deus diz, Jesus diz, né? Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. A gente busca a vida, a gente busca nos completar, a gente busca saciar a nossa alma com tantas coisas, tá? Mas ele é a plenitude de tudo em todos. É só em Jesus que a gente consegue ter a vida plena realmente, tá? E ele tem isso para nós. Ele tem isso para nos oferecer. Só ele tem. Nenhum outro ser tem. Nenhum outro ser tem esses atributos que a gente leu na Bíblia. Nenhum outro ser pode ser igualado ou colocado numa balança e fique nivelado com Jesus. Não. Jesus é a plenitude da divindade. Jesus é a imagem exata da expressão do ser de Deus, tá? Ele é, simplesmente Jesus é, e ele nos ama. E o mais engraçado de tudo é que Jesus nos ama. Então, e ele quer se relacionar com nós, ele quer se relacionar conosco, né? Ele quer que a gente tenha essa visão dele, e ele quer ser cada vez mais acessível para nós, cada vez mais. E ele usa diversas formas para fazer isso, tá? Ao longo da tua vida inteira, muito provavelmente, se você agora voltar atrás, pensar um pouquinho, de várias vezes Deus tentou te falar alguma coisa, Deus tentou colocar alguém no teu caminho, Deus tentou fazer e alguém te dizer algo, porque ele estava querendo se aproximar de ti. E chegou a tua hora, chegou a hora da gente nos aproximar cada vez mais de Deus, tá bom? Eu espero que tenha sido proveitoso essa aula, e todas as dúvidas que surgirem, e se quiser perguntar, pode perguntar depois, a gente vai tentar responder dentro do possível, dentro da nossa capacidade, e eu espero você na próxima lição, tá bom? A próxima lição vai ser o que é o pecado, tá? Vamos abordar o que é o pecado, qual é a atuação do pecado, o que ele faz em nós, e por que é um problema tão grande o pecado, e por que isso aí interfere na nossa vida, tá bom? Deus abençoe, tamo junto, vamos lá, até a próxima.